Olá, pessoal. Hoje, então, nós vamos falar, o tema desta nossa aula será sobre as considerações finais, tá? Bom, então, o que são as considerações finais, né? Segundo a ABNT, então, é a última sessão do trabalho, né? Se trata de um resumo dos pontos principais, resultados, reflexões sobre o tema abordado. Então, as considerações são um momento de síntese, enquanto a apresentação ou introdução, né, que nós chamamos, vai introduzir o assunto, vai falar no tempo futuro ou presente, né? As considerações vão falar no tempo passado, né? E vão ser a síntese. Então, eu tenho que fazer uma síntese do que eu desenvolvi, não trazer assuntos novos, a não ser alguma perspectiva, algum apontamento final, mas vinculado ao que eu discuti no trabalho, né? Então, não é nas considerações finais que eu vou trazer análises novas. Análises eu vou trazer junto com o item dos resultados das análises, tá? Isso é importante. Bom, então as considerações devem responder aos objetivos propostos no estudo, né? E às hipóteses levantadas e relacionadas com os resultados. Então, as considerações né, a indicação é que seja um ponto que ele comece fazendo uma retomada. O objetivo desse trabalho foi, né, teve-se como tema de pesquisa tal assunto e estabeleceu-se como objetivo de pesquisa o seguinte, né, o seguinte objetivo. Para dar conta desse objetivo, se levantou tal problema, né, de pesquisa e se dividiu o trabalho também, então se apresenta ali a estrutura que se dividiu o trabalho, porque isso vai retomar o trabalho e o que foi objetivo, o que foi problema, as partes, né, que dividiu o trabalho. Então, vou fazer uma síntese, né, mais ou menos um parágrafo ou dois do que eu discuti na fundamentação, da metodologia do trabalho também é importante, né? Pode trazer junto com os objetivos, né? Então, a metodologia desse trabalho se pautou em um estudo documental, se pautou nas falas dos alunos, se pautou nas minhas observações no estágio 3, né? Estou aqui dando alguns exemplos de métodos e metodologias que eu sei, né? Também tomando conhecimento já dos trabalhos de vocês que eu sei que foram abordados por alguns, né? Então, é uma síntese final do autor. Então, isso também é importante. Enquanto a introdução tem uma perspectiva autoral do autor apresentar, as conclusões também têm essa característica. Então, é sugerido, né, que nas considerações se evite usar muitas citações, não tem uma perspectiva tão analítica e de fundamentação. É um ponto que ele tem como objetivo o autor sintetizar o que ficou do trabalho, né? O que, o que a síntese final do que foi concluído, do que foi analisado, do que foi observado ao longo do trabalho. Então, tem essa perspectiva de trazer o pesquisador, né, o que essa pessoa que construiu o trabalho, que no caso de vocês são cada um de vocês, aprendeu, o que os resultados apontaram, o que o caminho que ela desenvolveu de reflexões trouxe, né, teoricamente, reflexivamente, através de questões que foram suscitadas na prática, nas observações da realidade escolar, dos estágios, puderam ser refletidas, né? Como essas questões puderam ser cientificamente refletidas. Então, é realmente um momento de síntese, né? Então, construindo as considerações finais, como se sugere construir esse item? Primeiro, iniciar com uma recapitulação, né? Então, no início já das considerações, já começar relembrando os objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos, a fundamentação teórica, os autores que foram fundamentados, as principais questões que foram fundamentadas teoricamente a partir desses autores, dessas pesquisas que foram abordadas e a metodologia do trabalho. Também fazer uma síntese da metodologia, né? Resumir as principais ideias da fundamentação, né, e o percurso metodológico, né? Então, resumir tanto as fundamentações teóricas quanto as fundamentações metodológicas do trabalho.
e isso num caráter autoral realmente, né? Então, trazendo sinteticamente, reflexivamente, a partir da fala do autor, o que foi, né, aprendido da fundamentação teórica, o que foi o caminho que se seguiu como base metodológica também, né? Então, isso pode ser feito de 1 a 2 parágrafos iniciais, né, desse item que são as considerações. Então, em 1, 2 parágrafos se faz essa recapitulação, essa retomada da essência do trabalho, né? Às vezes a fundamentação pode ser um pouquinho mais, mas, né, pelo menos um parágrafo, né, da fundamentação e 1 parágrafo dos objetivos, da metodologia é importante ter nas considerações, tá? Porque muitas vezes as pessoas iniciam já falando, né, fazendo uma síntese geral, né? E não tem esse caminho, esse percurso que eu estou indicando aqui, então, né? Fazer uma retomada dos objetivos, da metodologia, da fundamentação teórica também é importante, porque as considerações não são só sobre os resultados, ou mesmo sobre as análises, são sobre todo o processo do trabalho. Então, eu tenho que fazer uma síntese de tudo, desde a introdução, a fundamentação, a metodologia, aos resultados e as análises, certamente, mas não só dos resultados das análises, né? A todo o processo desenvolvido no trabalho. Apresente os resultados a que chegou e as análises feitas, né? Então, apresentar uma síntese das considerações, né? Dos resultados, né? Então, fazer aí uma finalização dos resultados a que se chegou, apresentar os principais pontos, né, dos resultados que foram discutidos e analisados mais aprofundadamente, porque às vezes a gente sabe que tem várias questões que podem ter até sido almejadas de ter sido discutidas, mas foram escolhidas algumas. Então, tem que realmente apresentar o que no trabalho, no texto foi discutido, desenvolvido, que questões, que ideias, que resultados, se foi um plano de aula, se foi os dados da visita do museu, foi quais, né, status, quais análises foram feitas a partir de quais discussões, né, de qual inserção da filosofia, de qual tratamento da filosofia. Não esqueçam disso, de abordar a filosofia, pessoal, e não esqueçam de abordar a educação também. Então, vocês têm que estar sempre vinculando esses dois pontos, filosofia e educação escolar, né? De algum modo, a profissão, professora, filosofia na escola, né? Então, relate esses apontamentos possibilitados, né, a partir de tuas percepções do que o processo de reflexão teórico-prático possibilitou refletir, né? Que aprendizados que ficaram, né, dessas reflexões feitas, né? Evita o uso, então, de citações, né? Então, não que não possa ser usado, mas não é o momento de ficar usando muitas citações e trazendo estudiosos como base, né? É o momento realmente de o autor se colocar e sintetizar o texto, né? Então, evitar o uso de citações longas, evitar o uso de muitas citações, né, diretas, né? Ou mesmo citações indiretas, né? Se fizer o uso às vezes de uma citação ou outra realmente porque é importante, quer finalizar o trabalho, né? Mostrar uma perspectiva ali que está se posicionando, que o autor está se posicionando e se vinculando e assumindo, né, como uma orientação, como uma perspectiva final do seu trabalho, né? Mas não é um momento que é indicado fazer o uso de citações ou muitas citações, né? E conclua, né? Então, apresenta as conclusões finais realmente, né? Então, a partir do objetivo inicial estabelecido, do problema levantado nessa pesquisa, que conclusões ficam, né, que apontamentos ficam, né? E as implicações, né? Então, as implicações que podem decorrer, então, dessas conclusões, né? Limites, possibilidades, perspectivas, necessidade de mais trabalhos, né? Necessidade de que seja um tema ainda sempre atual e atualizado e que seja uma preocupação no campo da filosofia, no campo da educação, né? Ter mais estudos, mais análises, né? E que prescinde ainda de
pesquisas, né, que deem voz e corpo a esse tema, né? Então, pode apresentar compreensões positivas ou negativas. Isso é importante também, porque às vezes tem pessoas que acham que tem que falar só sobre coisas boas. Não. Pode falar sobre limites, barreiras, dificuldades sentidas, né? A partir do estudo, às vezes pode falar sobre desafios, dificuldades, sobre coisas que às vezes nem são tão boas ou positivas, num sentido assim, que o trabalho tem que só trazer coisas boas e positivas, né? Não, às vezes pode trazer barreiras, dificuldades de achar literatura, não encontrei muitos trabalhos sobre o tema, vi que é um tema ainda pouco é, estudado, né? No campo da filosofia, no campo da educação, no campo da escola. Então, isso são questões importantes, às vezes, de serem trazidas, né? Ou mesmo as inovações que são trazidas, né? Então, de acordo com o contexto específico que se viveu no estágio de vocês, nos estágios, neste ano, nos anos que foram estágio nas escolas, com as turmas, com os alunos que vocês vivenciaram, tem especificidades que às vezes vão apontar para questões novas, questões ainda que os estudos não apontaram, porque são muito atuais, né? Então, que ainda questões que exijam, né, tratamento analítico, aprofundamento, né, são interessantes em serem apontadas, porque às vezes outras pessoas vão ter contato, né, com isso, vocês vão apresentar esse trabalho também no seminário final da disciplina, e aí pessoas vão poder refletir também, daqui a pouco querer aprofundar tal assunto, né, tal tema. Colocar sugestões para trabalhos futuros, né? Então também isso também pode ir, né, indicado que vá nas considerações, né? A necessidade de trabalhos futuros, de especificidades, né? Às vezes dentro do trabalho que podem, bom, carecer ainda um estudo futuro, seja teu, seja de outras pessoas, né? Então, são questões também interessantes, né? Então, sugerir estudos, sugerir aprofundamento de um tema, falar, né, de dificuldades encontradas, sejam práticas, sejam reais, sejam teóricas, né, ao longo da teorização e da busca por fundamentação teórica para o seu trabalho, né. Também a questão de encontrar, às vezes, resultados, né, e que o caminho de pesquisa, às vezes, foi levando para outro para outro caminho que às vezes inicialmente nem era esperado ou nem era previsto ou esperado que ia se chegar, né? E bom, porque isso é pesquisa. A pesquisa foi mostrando, né? A reflexão, né? A fundamentação teórica foi trazendo elementos, né? Que foram inclinando a pesquisa para tais apontamentos que não eram esperados, né? Então, questões às vezes que surpreenderam, que chamaram atenção, questões que foram aprendidas realmente desse processo, né? São interessantes em serem consideradas, né? Então, falar como isso contribui, né? Para o campo da educação, para o campo da filosofia, para a área da filosofia, para a área da profissão docente, né? São questões interessantes e pertinentes em serem consideradas, né? Então, falar sobre essas contribuições, sobre a validade e a relevância desse tema, desse trabalho, né? Buscando relacionar isso com a realidade da escola, a realidade da profissão, a realidade do campo da filosofia, né? São apontamentos pertinentes e que só tem a qualificar realmente o trabalho de vocês, né? Então, é importante também se considerar que esse item, ele precisa ser um item que precisa ser preciso, né, e claro, né. Então, busque não usar linguagens muito rebuscadas e ser sempre claros, né. Então, o objetivo do trabalho foi, a metodologia do trabalho se organizou assim, assim, assim. A fundamentação teórica se baseou em X autor, né. A partir de tal autor eu pude aprender tal coisa, fundamentar, né, o conceito, um dado conceito do meu trabalho, pude refletir sobre a especificidade tal do meu trabalho, pude analisar a questão da filosofia na escola, que é tema do meu trabalho, a partir de tais autores, né, que permitiram, que subsidiaram a base teórica para poder pensar as questões que eu levanto, né, que eu trago nos meus resultados, nas minhas análises, né. Então, organizar argumentos, né, às vezes não é a quantidade, é realmente a qualidade dos argumentos, né. Isso é importante, né.
ser claro, ser direto, ser objetivo, né? Essa questão da coesão, da coerência é importante também, porque é a questão de ter uma continuidade, uma sequência. Começa apresentando o objetivo e a metodologia, passa para a fundamentação, faça uma relação entre os pontos que eu discuti na fundamentação com os resultados com as análises na sequência, né? Então, ter essa sequência de coesão do texto que tenha uma coerência, né? Uma sequencialidade, um aprofundamento do assunto, né? Então, e por fim, né, é muito importante que a conclusão esteja de acordo com o objetivo e a hipótese inicial do trabalho. Então, nesse momento também, quando vocês vão construir essa conclusão final do trabalho, é importante que vocês olhem lá para a introdução, né, e observem qual o objetivo que eu coloquei na introdução. Eu tenho que pegar esse objetivo da introdução, que eu também vou usar no resumo, o mesmo objetivo, e apresentá-lo nas considerações finais e visualizar realmente esse objetivo que eu coloquei lá na introdução, ele foi efetivado ao longo do trabalho, ou eu preciso às vezes trocar uma palavra, porque, bom, quando a gente construiu a introdução, era no início do trabalho, já vão alguns meses, algum tempo, né? O processo de pesquisa, às vezes, muda e altera o que efetivamente é feito como objetivo, o que é feito como fundamentação. Então, também, esse é um momento importante de vocês olharem para a introdução e ver o que previam, o que realmente efetivaram. E, às vezes, tem que rever, refazer alguma escrita, reorganizar um objetivo, algum ponto da introdução, para ele estar articulado com as conclusões, né? Então, todas as partes do trabalho precisam estar articuladas, né? Então, é essencial verificar se o objetivo foi cumprido e por isso que vocês têm que ver se o objetivo das considerações será o mesmo da introdução, não é apenas copiá-lo nas considerações, é ver se realmente esse objetivo foi o que foi desenvolvido ao longo do trabalho, né? O que era previsto na introdução, ele se efetivou ou não, tem que às vezes rever, tem que dar uma reorganizada nesse objetivo, né? É importante que a conclusão também apresente os resultados e as conclusões de forma clara e objetiva. Então, também apresentar uma síntese dos resultados das análises feitas no trabalho, isso é importante, porque é a parte essencial do trabalho, né? E também fazer relações com a fundamentação, fazer relações, né, a partir de falas de vocês, de perspectivas que vocês vão, vão desenvolver como autores nessas considerações, né, do que ficou desse trabalho. Isso é importante aparecer, né? E cuidar para, nesse momento das considerações, não trazer novamente as análises muito rebuscadas, muito detalhadas, né? É um momento realmente mais de ser mais sintético e mais claro e falar sobre o essencial do trabalho, né? Então, não trazer dados novos, não trazer autores que não foram citados antes, né? Se for trazer alguma citação, algum autor, nesse momento das considerações, retomar algum autor já discutido, algum autor fundamentado, mas trazer uma citação nova dele, às vezes que acha muito interessante, quer deixar para apresentar aí nas considerações, isso é super legal, né? Mas não trazer novas discussões, né, ou novos autores, né? Porque é o momento realmente de concluir o trabalho. Né? E por fim, então, né, como eu já estava dizendo antes, é a hora de olhar para o trabalho como um todo, né? Então, é nesse momento também das considerações que a gente vai e olha para a introdução, o que eu fiz lá, e aí eu vou pegar, né, o que estava na introdução e vou copiar e botar nas considerações, reorganizar um pouco o texto, mas o objetivo eu vou copiar, a metodologia eu vou copiar, os objetivos específicos eu vou copiar, a pergunta de pesquisa eu vou copiar lá da introdução, né? Olhar para a fundamentação do trabalho e ver os itens realmente que eu usei na fundamentação, os pontos, né? E vou trazer lá para as considerações finais, organizar o texto ali de uma forma sintética, né, que apresente as principais ideias dessa fundamentação teórica, apresentar a metodologia de uma forma sintética também, que o caminho se organizou metodologicamente, e também apresentar os resultados, né, e as análises de uma forma também conclusiva aí do trabalho, né. Então, fazer essa leitura de todo o trabalho, né, em busca de sintetizar esse texto é esse o momento, né, o caminho que é esperado que apareça nesse item das considerações finais, né? E também, então, iniciar a revisão
Então, também iniciar a revisão das referências, né, que é um item bem importante do trabalho, que finaliza, né, o artigo acadêmico e que pode, né, começar a ser feito nesse momento, se ainda não foi feito, porque às vezes a pessoa já vai construindo, já vai fazendo a revisão das referências, mas especialmente agora, então, construindo as considerações finais, né, as fontes já foram contempladas ao longo do trabalho, né, as fontes teóricas, então é um momento em que vocês podem começar, para quem não começou ainda, a revisão das referências, né, a revisão final das referências, verificar se todas as referências citadas estão sendo os autores, né? O nome dos autores estão presentes no texto. Se não estão, tira a referência. Se há fontes de autores citados no texto que não estão na referência, precisa verificar e trazer nas referências, tá? Então, essas articulações e revisões das referências são importantíssimas. Então, já vou deixar também um documento para vocês compartilhado no e-aula com algumas orientações sobre a revisão e a formatação certinho, né, das normas, das referências, para vocês estarem fazendo esse processo também de qualificação do artigo de vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula, então. Beijinhos!